A seguir, IIGD Irajá. A forma. Então eu quero passar isso para você agora, reforçar numa parte que aqui eu insisto, não com muita frequência, óbvio, como disse, a gente tem muitas outras partes que explicam e esmiuçam isso, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Então podem todos terem dito não. Se Jesus chegou e disser sim, vai depender de você. Entre todos os nãos que você recebeu e um sim de Jesus, faz a tua escolha. Faça a tua escolha. Abra o teu coração para quem? Foi o caso dessa mulher hemorrágica. Quando alguém chegou para ela e disse: olha, tem jeito, tem um que te cura. Tem um que te cura. Ela parou. Com certeza ela disse: senta aqui. Me explica, quem é ele? Vamos lá. O que você viu? Eu vi isso. Olha, eu vi ele colocar a mão num leproso. Estou usando um exemplo aqui. Imagine. Vamos aqui usar a imaginação. Eu vi ele colocar a mão no leproso. A pele do homem foi restaurada na hora. Eu vi quando ele falou com o paralítico, ele só falou. Que palavra, que poder ele falou. Mandou o homem levantar, o homem levantou. Ela disse: é ele. É ele, só pode ser do céu. É ele. Vou lá. E aí? Talvez, se tivesse mais alguém naquele ambiente, talvez alguém tivesse dito: você está cansado de passar vergonha, tu vai levantar aí, você está com uma hemorragia, tem 12 anos. O doutor fulano falou que não tem jeito. O doutor ciclano falou que não tem jeito. O doutor Beltrano falou que não tem jeito. Para que você está insistindo nisso? Então deixa eu te dar mais um recado. Trazer mais uma coisa aqui. Você já viu que mente pobre são as pessoas que seguem as multidões? Vai me perdoar, mas... gente, eu digo isso de coração aberto. Eu não era de Jesus, trabalhei com moda há muitos anos, nunca aderi à moda. Eu analisava muito para ver se valia a pena, se aquilo... Porque todo mundo fazendo a mesma coisa. Porque todo mundo acreditando nas mesmas coisas. Porque todo mundo falando as mesmas coisas. Você quer ver que coisa pobre, miserável, vício de linguagem. Teve uma época no Rio de Janeiro que eu falei: misericórdia, que pobreza, que miséria. As pessoas, dentro da igreja, irmãos, dentro da igreja. Até que um dia foi uma pessoa da obra, não foi aqui não, foi outra igreja nossa. A pessoa está saindo, vira para mim: fui. Aí eu, ei, a pessoa parou, falei: volta. Voltou. Falei: vai para onde? Não, estou indo para casa. É forma de falar. Forma de falar? Falei: eu estou cansado de escutar isso na calçada, em loja, na rua. Você faz a obra, meu amigo. A boca do justo é manancial de vida. Que linguagem é essa? Foi para onde? Você nem saiu daqui ainda. Fui o quê? Aí, pasmem, tive que fazer uma reunião ministerial. Que isso? Acelerei uma reunião e falei: olha aqui, qualquer um aqui dentro que tiver um vício de linguagem, pode ter certeza que é banco. Que vai... É por isso, irmãos. Aí, tem sempre alguém que não aceita. Prefere abandonar, desertar, abandonar. Absurdo. Vício de linguagem. Para, meu irmão. Minha irmã. Você não é todo mundo. Você já viu que você é uma pessoa única no universo? Que não tem ninguém igual a você? Ou você ainda não conseguiu enxergar isso? Não sabe que cada um é um com o Senhor? Cada um é um? Não, pastora, é o pacote. Jesus disse:
Vai e prega. Quem crer e for batizado. Para, meu irmão. Para de entrar na massa. Se esta mulher guardasse o que os médicos disseram, ela não iria até Jesus. É por isso que muita gente está dentro das igrejas. Eu sempre digo, respeite a medicina, mas creia na palavra. Respeite a medicina, mas não duvide da boca de Deus. Eu não canso de dizer isso. E aí? Então vamos lá no Salmo 81. Novamente, você vai ver aqui no versículo 11. Salmo 81, versículo 11. A mesma queixa que Jesus fez lá no Evangelho de João, o Espírito de Deus faz aqui no versículo 11. Quem lê comigo? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. O meu povo não quis ouvir a minha voz. Quantas pessoas, irmãos, tudo que escutam da massa, é a maioria. Não, porque a maioria está dizendo isso. Você não faz parte da massa do mundo. Você não faz parte da massa do mundo. Irmãos, quando é que o cristão vai entender valores reais? Quando é que o cristão vai entender que quem aceita Jesus foi separado? Quando é que vai entender que quem aceita Jesus foi comprado? Você vai numa loja, tem 50 unidades de um produto. 50. Acabou de chegar na loja. Você gostou do produto e você disse, a vendedora chegou, gostou, gostei. Vou levar. Muito bem. Ficaram 49. Chega alguém junto com você, quando o teu produto está para ser embrulhado ou posto dentro de uma bolsa, de uma sacola, alguém chega, bota a mão no produto e diz, eu quero esse produto. Você diz, senhora, tem outros ali. Este aqui está pago. Este aqui é meu. Esse eu comprei. Quando é que o cristão vai entender, irmãos? Que ele foi comprado, resgatado pelo sangue de Jesus e que agora é propriedade exclusiva de Jesus. Quando é que vai entender que não faz parte da massa que o diabo brinca? Que não faz parte da massa que o diabo faz e acontece? Antes de conhecer Jesus, de aceitar Jesus, nós não tínhamos expressão nenhuma no campo espiritual. Nós não tínhamos nem conhecimento de autoridade espiritual. Você tinha? Impossível. Isso nos é dado na Bíblia. Quando você aceitou Jesus, você saiu de debaixo do jugo da cegueira espiritual e do domínio de Satanás. Do domínio. Não, pastor, eu nunca fui de macumba, nunca fui dominado pelo diabo. Não precisa. A cegueira espiritual faz isso. Toda a raça humana nasce no pecado de Adão e nasce cega espiritualmente. Quando aceita Jesus, a luz brilha. Agora, o que vai fazer a diferença? Exatamente isso. A forma como ouve a palavra. Pessoal, eu sou exigente nisso. Se eu der um atendimento, eu ver que a pessoa não está dando atenção à palavra, eu encerro o assunto. Deus abençoe, vá na paz. O que a senhora estava falando mesmo? O que a senhora faz, pastor? Esquece. Só isso, esquece. Aliás, irmãos, esse é um grande problema nas relações humanas, principalmente no casamento. O marido está falando com a esposa e ela está muito ocupada com os serviços da casa, ela não parou para ouvir. Depois, alguma coisa que estava inserida naquela conversa não foi feita.
Não houve a correção. Aí vem o marido e cobra: mas eu não falei com você? Ah, você falou? Você falou? Irmãos, nós temos de tirar tempo e dedicar esse tempo inteiramente a Jesus. Aquele dia do estudo bíblico, quarta-feira, meu irmão, se prepare para vir estudar a palavra de Deus. Ah, mas tem muita coisa que eu já estou cansado de saber. É mesmo? Vamos lá deixa eu dar uma olhadinha aqui. Filipenses ou Colossenses? Deixa eu ver aqui. Eu acho aqui rapidinho para você. Filipenses capítulo 3, versículo 1. Quem lê comigo? Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Pergunte a alguns presidiários, principalmente jovens, quantas vezes um pai ou uma mãe advertiu, repreendeu, chamou atenção e disse: fulano, não anda com esse fulano. Fulano, não anda com esse grupo. Fulano, você não ande com essa turma. Pergunte. Aqueles que forem sinceros vão dizer assim: meu pai sempre me falava, minha mãe me alertou muito. Qual foi o problema? Não deram ouvidos. Escutaram, porque disseram: minha mãe sempre falou isso, meu pai sempre. Então escutaram, sabem que o pai falou, porque escutaram, lembram que o pai falou, mas lembraram tarde demais. Lembraram dentro do presídio. Tem gente que lembra de Isaías 53, tecnicamente em cima de um leito de hospital, mas antes não vinha à igreja para ouvir, porque muitas vezes o segredo está numa outra parte da palavra. Quer ver um exemplo? Liberar um perdão para sair de uma prisão e ficar curada. Quantas pessoas são prisioneiras de enfermidade porque tem mágoa no coração, outros porque tem raiva, outros porque tem um pecado, uma sujeira, e o Espírito Santo está falando, mas a pessoa não dá ouvidos. Quando cai, vai na técnica. Isaías 53, Jesus levou e a doença não sai. Isaías 53, Jesus levou e a doença não sai. E a doença não sai. Quantos não saem do buraco, estão dentro das igrejas e a prosperidade não chega? A prosperidade não chega. Meu Deus, sou dizimista, meu Deus, eu sou isso, meu Deus, eu faço aquilo, meu Deus. Mas o pregador está lá. Por várias semanas ele bate e rebate numa palavra que diz: aquele que guarda as suas transgressões, aquele que esconde seu pecado nunca prosperará. Mas não ouve. Já conheço. A forma. Tudo começa na forma como ouve. Quando ouvi um diagnóstico de alguém que é especialista no assunto, a facada entrou no coração, na alma. Mas quando ouve a palavra, recebe apenas com os ouvidos físicos, com o raciocínio mental, e depois quer que Deus opere. Esses caminhos não são os caminhos de Deus, são os caminhos do raciocínio humano. Os caminhos de Deus são outros. O caminho de Deus é a forma, o caminho de Deus é a fé, o caminho de Deus é o que temos de fazer. Então, completando, pessoal, a mulher hemorrágica, ela teve 3 pontos, tá? Que ela cumpriu, ela estabeleceu e ela cumpriu. 3 pontos. Primeiro, a forma como ela ouviu falar de Jesus
foi tão perfeita, foi tão aberta, foi tão sincera, foi tão real. Foi uma doação de entendimentos. Ela se ofereceu para ouvir aquilo, se eu quero. Ela foi uma esponja para ouvir falar de Jesus. Tem gente que é esponja para ouvir de maledicência, né? Falaram de mim, me conta tudo. O que falaram? O que falaram? Devia fechar os ouvidos para isso. Irmãos, quando alguém chega e diz para mim, pastora, ouvi coisas não muito agradáveis a seu respeito, não é mesmo? Não me diz quem é, senão vai aumentar minha carga de oração. Não precisa me dizer o que é. Não, só que a senhora é muito exigente. Falei, para que você está me falando? Precisa ouvir isso. Sou eu com Deus. Cajado, meu cajado é de Jesus. E aí? E ninguém se meta nisso. Ponto. Acabou. E aí? Aí, agora eu vou dizer outra coisa para a senhora, que a senhora é grossa. Aí eu vou levar nas esportivas e eu estou precisando emagrecer mesmo. Por quê? Porque eu não vou dar atenção para isso, meu. Esquece. Esse ensino. É por isso que muita gente está nas igrejas e não é curada, irmãos. É por isso que muita gente está dentro das igrejas e manifesta os mesmos demônios toda semana. Se faz uma oração um pouquinho mais forte, se você manifesta o mesmo demônio. O mesmo demônio. Ele sabe. Ele vai ser expulso naquela hora, daqui a pouco ele está lá, a casa está aberta, a porta está aberta. Por quê? Porque fecha os ouvidos para Jesus e abre para tudo que não presta. 3 pontos da mulher hemorrágica. Primeiro, a forma como ela ouviu falar de Jesus. Segundo, ela ouviu de coração, e foi no coração que ela pôs um propósito. Ela fez em si mesma um voto. Eu votei. Mas como se ela tinha 12 anos de hemorragia, devia estar super debilitada, super fraca. Mas ela faz um esforço. Ela vai. 3 pontos. Muita gente está assistindo pela televisão e não toma. Não, Deus me cura pela televisão. Será que Deus não quer você escutando a palavra dele dentro da igreja e fazendo parte do corpo de Cristo e não da massa do mundo? Pensa. Volta na mulher hemorrágica. Marcos capítulo 5. Primeiro ponto, Marcos 5, 27. O que você lê aqui? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. A primeira parte, ouvindo falar de Jesus. Pessoal, por mais que uma pessoa seja culta, tem a cultura. Por mais que seja letrada, tenha graus acadêmicos, a fé vem pelo ouvir. É importantíssimo ouvir, além de você mesmo ler. Ela ouviu falar de Jesus. Agora vai em Mateus capítulo 9, verso 21. Pastor, é a mesma coisa. Mateus 9, 21. Quem lê comigo? Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste. Ela não ficou remoendo as palavras que os médicos disseram dentro do coração. Ela não ficou remoendo o seu diagnóstico. Ela não ficou remoendo o seu sofrimento. Ela não ficou remoendo revolta porque ela gastou tudo que tinha. Ela não ficou remoendo porque a vida dela estava acabando a olhos humanos. Ela não ficou remoendo. Ela colocou vida no coração. Ela colocou, além da esperança, ela colocou fé. Ela colocou certeza, ela colocou um propósito. Se eu tão somente, basta isso, tocar sua veste, vou ficar curada. Primeiro ponto, a forma como ouviu. Segundo, o propósito que ela fez no coração. E o terceiro, a atitude. Fé sem obras é morta mesmo.
A fé sem obras é morta. Você quer transformar sua família, quer ver sua família uma bênção de Deus? Como é que você não vem no dia da família? Como é que não vem no dia de estudo da palavra? Como é que você vai ver sua família transformada se você não aprender na palavra o que você precisa fazer? E se você já sabe, como é que você vai fazer se você não alimentar isso? Teu carro, quando tem combustível, ele anda. Ele pode estar 100% perfeito, se ele não tiver combustível, ele não anda. Se você não alimentar a sua fé, tua vida para. Então, às vezes, é necessário ouvir, sim, as mesmas coisas. Até que aquilo crie raízes, até que chegue no ponto de fé e você possa, então, receber a sua bênção. Então, a mulher hemorrágica, a forma como ela ouviu, o coração trabalhou o que ela ouviu e ela fez um propósito. Mas ela não ficou só no propósito, não. Ela teve atitude, ela foi até Jesus. A fé sem obras é morta. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.